Boas-vindas a mais uma análise. Hoje, o papo é desmistificar um daqueles temas que todo mundo ama, mas que quase ninguém entende os detalhes: as feias. Neste guia prático, a ideia é traduzir o juridiquês das leis trabalhistas do Brasil para algo simples, direto e muito mais acessível. Chegou a hora de entender exatamente como funcionam as regras do jogo, do primeiro dia de trabalho até o merecido descanso. Bom, vamos mergulhar direto nisso. Esta é a pergunta de ouro da nossa jornada. Pensa bem, a gente passa o ano inteiro esperando por esse momento de folga, mas na hora H sempre fica aquela pulga atrás da orelha sobre os cálculos e os dias de direito. E garantir que tudo esteja na ponta do lápis não é só sobre dinheiro no bolso, não. É absolutamente crucial para a saúde e a qualidade de vida de quem dedica grande parte do seu tempo ao trabalho. Para o nosso roteiro de hoje, vamos passar rapidamente por 5 tópicos essenciais: o direito ao descanso, a aquisição e faltas, as regras de agendamento e fracionamento, o pagamento com venda de dias e, por fim, os erros e exceções mais comuns. Começando pela parte 1, o direito ao descanso e, claro, a sua origem legal. Para dar um pouco de contexto, o direito às férias anuais foi universalizado por aqui em 1943 com a CLT, mas ele ganhou uma camada muito especial na Constituição de 1988, o famoso Terço Constitucional. E essa citação do ministro Augusto César acerta na mosca. A ideia original lá atrás não era simplesmente dar um trocado a mais para os gastos do dia a dia, mas sim criar um suporte financeiro real para que o trabalhador não precisasse vender os seus dias de repouso. O objetivo? Garantir recuperação genuína sem pressões financeiras. Seguindo para a parte 2, aquisição e faltas. Afinal, o direito não cai do céu. Ele é conquistado após 12 meses de contrato, o chamado período aquisitivo. E o que é bem interessante notar nas leis é a matemática implacável sobre como as ausências afetam esse direito. O artigo 130 da CLT traz uma relação super rigorosa e direta entre faltas não justificadas e a redução dos dias de descanso. É fundamental ter em mente que faltar ao serviço sem uma justificativa legal corrói, literalmente, o tempo disponível para recuperar as energias no ano seguinte. A regra funciona basicamente assim: com até 5 faltas sem justificativa, o saldo continua lindo e intacto nos 30 dias corridos. Mas, se as ausências saltarem para a faixa de 6 a 14, o direito já cai para 24 dias. De 15 a 23 faltas, restam apenas 18. E se a situação chegar a 24 a 32 faltas, sobram míseros 12 dias de descanso. A boa notícia é que licença maternidade, acidente de trabalho ou doenças atestadas pelo INSS não entram nessa conta de jeito nenhum. Ponto 3. Agendamento e fracionamento. Vencida a fase de ganhar o direito, entramos nas regras para de fato tirar as férias. Isso ilustra brilhantemente uma das maiores mudanças trabalhistas trazidas pela reforma de 2017. Até então, a regra era tirar os 30 dias de uma tacada só. Agora, com o acordo prévio, é perfeitamente possível fatiar esse período em até 3 partes. A única regrinha de ouro é: um desses períodos precisa ter no mínimo 14 dias e os outros não podem ser menores do que 5 dias cada. E um detalhe muito importante que não pode passar batido: as férias nunca podem começar nos 2 dias que antecedem um feriado ou repouso semanal. Aí surge uma dúvida super comum. A legislação, de fato, traz 2 exceções bastante humanas à regra de que só a empresa decide a data. Primeiro, familiares que trabalham no mesmo lugar têm o direito de agendar as férias no mesmo período, desde que, claro, isso não prejudique o serviço. A segunda exceção é para estudantes menores de 18 anos que trabalham. A lei garante que as férias deles coincidam perfeitamente com as férias da escola. Legal, né? Além disso, temos as férias coletivas, que são decididas pela empresa com aviso prévio aos sindicatos. Aqui a brincadeira tem regras próprias. A divisão só pode acontecer em no máximo 2 períodos ao longo do ano, e nenhum deles pode ser menor que 10 dias. Um detalhe técnico valioso é que o pessoal com menos de um ano de casa recebe os dias proporcionais e, quando voltam, o contador do período aquisitivo zera e recomeça do zero para eles. Parte 4 da nossa análise: pagamento e a venda de dias. Chegou a hora de falar de dinheiro. E assim chegamos ao famoso ato de vender as férias, o tal do abono pecuniário. Traduzindo, é o direito de trocar 1/3 dos dias totais por um pagamento extra. Se a pessoa tem 30 dias, pode descansar 20 e receber 10 dias a mais no salário como um bônus. E não dá para esquecer, esse cálculo precisa colocar na balança a média das horas extras, adicional noturno e periculosidade que foram recebidos no ano. Tudo isso entra na conta.
Para não ter dor de cabeça, existem algumas regrinhas para pedir o abono. O mais importante é o prazo. A solicitação da venda precisa ser feita até 15 dias antes do período aquisitivo terminar. E é vital lembrar que isso não é para todo mundo. Trabalhadores em meio período e professores, por exemplo, ficam de fora e não podem vender esse terço das férias. E para fechar o guia, seção 5. Erros e exceções, onde muita gente acaba tropeçando. O ponto crucial aqui é entender como a lei reage quando a empresa enrola para liberar o descanso. O artigo 137 da CLT pega pesado. Se o prazo limite de concessão acabar e as férias não rolarem, a Justiça do Trabalho pode bater o martelo sobre a data com multa diária, além de a empresa tomar multas administrativas bem salgadas da fiscalização. Exatamente, a penalidade financeira direta é pesada, pagamento em dobro. Se o descanso for liberado fora do prazo, a remuneração daqueles dias tem que vir multiplicada por 2. Outro erro colossal de gestão é pagar para a pessoa simplesmente não tirar dia nenhum de folga. O repouso é um direito indisponível. Isso quer dizer que remunerar 100% das férias não gozadas só para segurar o profissional trabalhando é algo totalmente ilegal. Avançando um pouquinho, é interessante comparar as coisas. Enquanto pela CLT não dá para acumular férias, justamente para proteger a saúde, existe uma distinção bem curiosa para os servidores públicos federais. Pela Lei 8.112, a máquina pública permite que o servidor acumule até 2 períodos se houver real necessidade de serviço. É uma dinâmica totalmente adaptada à realidade do serviço público. Para encerrarmos, deixo esta provocação que vale ouro. Vimos que a lei criou o terço extra no passado justamente para facilitar que as pessoas parassem e recuperassem as baterias. Por mais que a venda de dias traga um alívio financeiro imediato, a que custo o bem-estar a longo prazo fica em segundo plano. Entender essas regras a fundo dá poder a quem trabalha não apenas para conferir os números no final do mês, mas para defender a própria saúde e o próprio tempo. Agradecemos pela companhia nesta análise e até a próxima.